E aí, meus ex-alunos, espero que esteja todo mundo muito bem, tá? Meu nome é Rafael Nery, para quem não me conhece, sou professor de filosofia aqui do canal XNA e a gente vai para mais um assunto muito interessante, que a gente vai entrar aí dentro dessa filosofia moderna e a gente vai falar de um cara que você conhece muito também na matemática, que é o René Descartes. Então a gente vai entender um pouquinho, de uma forma bem rápida, como é que Descartes pensa e a sua abordagem dentro do Enem. Então, né, Descartes, né, pensador francês, né, matemático francês, o cara que vem do racionalismo, a gente pode dizer que ele é o pai do racionalismo, que seria essa linha de pensamento que vai estar ali no século XVII, né, no período da Revolução Científica, naquelas transformações de como a gente pode conhecer as coisas. Então, talvez esse seja o primeiro ponto a gente entender. Esse pensamento racionalista e o pensamento empirista, ele está muito relacionado à nossa condição de conhecimento, a definição em si de ciência, né? Como é que se dá uma ciência, né? Até onde o homem pode conhecer e como é que esse homem pode conhecer. Então, esses são fatores extremamente importantes para a gente analisar a perspectiva do René Descartes, tá? E o primeiro ponto é como é que o homem pode conhecer? Né? Da onde vem o conhecimento? Então, a teoria racionalista, não só o Descartes, mas como todos os outros pensadores racionalistas, o conhecimento ele vem de uma base da razão. Aí você pergunta, mas Rafa, o que é razão? Razão nada mais é do que uma verdade, do que uma certeza, né? Então aí você pode dizer, mas como é que o conhecimento, que é uma verdade, vai ser construído em cima de uma verdade? Se eu necessito construir essa verdade, né? Então, como é que isso acontece? Então, a base racionalista entende que existe uma verdade inata, aquela que sempre esteve ali, tá? E a gente precisa encontrar ela de alguma forma, tá? Então, a busca é essa, porque qual a ideia do Descartes e tal? É que não tem como eu produzir um conhecimento, algo verdadeiro, em cima de algo que não é real, algo que não é verdadeiro. Porque se eu construo algo em cima de uma mentira, de um erro, o resultado desse estudo vai ser também errado. Não tem como eu estudar uma coisa errada e dar um resultado correto, né? Então a gente lembra a ideia pragmática em si mesmo, né? De uma matemática exata e tal. Então, por exemplo, eu vou aplicar a fórmula do volume do cone no cilindro. O que, é que vai? Claro que vai dar errado, vai dar muito errado, né? Então não tem como. Beleza? Então eu tenho que buscar essa verdade inata. Então a questão é como é que eu encontro essa verdade inata? Seria o ponto principal na perspectiva de Descartes que o Enem ele aborda, né? Sempre lembrar que esse carinha ele é assim fichinha carimbada dentro do Enem, né? E quando eu digo carimbada não é que é um ano sim, talvez dois não. Nos últimos 5 anos a gente teve a questão de Descartes, né? Se a gente pensar o ano passado, eu tive duas questões de racionalismo, uma do empirismo. Então, de 11 questões de filosofia que teve no Enem do ano passado, 3 foram questões apenas desse período, né? Do empirismo e racionalismo. Então, é um assunto importante. E é um assunto que, principalmente o Descartes, eu tenho uma facilidade para responder, porque se a gente entende direitinho o pensamento de Descartes, a gente com poucas coisinhas que a gente consegue pescar ali na questão, facilita muito a vida da gente, tá? Nas próximas semanas a gente vai ter uma aula só para trazer a perspectiva de, olha, como é, né, como é que eu consigo responder uma questão? A gente vai gerar dicas também, mas é uma aulinha só para falar disso, das competências e tal, tá? Isso é bastante importante, tá? Então, bora lá. Voltando à ideia do Descartes, né, com a busca da verdade inata, então, qual é a ideia dele? Então, eu tenho que primeiro desconfiar de tudo que já foi produzido, porque eu não tenho certeza que essa produção aqui ela é uma produção válida, né? É uma produção que não tem métodos,
Tá? Então, eu preciso verificar se ela é verdadeira ou não. Então, não é que eu estou negando, tá? Não é que eu estou negando tudo que já foi produzido. Eu só estou duvidando. E aí é outro ponto. Eu não posso confundir o Descartes, né, na perspectiva da dúvida com um cético. Porque o pensamento cético, né, que está muito relacionado ao início ali da Revolução Científica, lá das escolas helenísticas, né, o pensamento cético diz que o homem ele não tem capacidade de conhecer. O Descartes ele não está dizendo isso. Eu vou duvidar não porque eu não acredito que eu possa conhecer, mas eu vou duvidar para conhecer. É o que a gente chama de dúvida metódica em Descartes. Né? É um método para encontrar uma verdade. Então, Descartes ele vai duvidar, né, daquilo que foi produzido para encontrar se aquilo está certo ou não. Né? Então, é uma dúvida profunda dos estudos antigos, de tudo que já foi produzido antes dele. Então, isso é um ponto que a gente precisa lembrar. Só que antes de ele duvidar de tudo isso, ele vai ter a sua dúvida principal. Ele vai colocar em questionamento a sua própria existência. Isso é o cogito de Descartes. A dúvida principal dele, inicialmente, é a sua própria existência. Né? Ele vai dizer, pô, como é que eu sei que eu existo? Porque antes de eu duvidar das coisas que aqui eu posso estudar, eu preciso saber, será que eu existo realmente? Porque se eu não existir, não faz sentido nenhum eu duvidar das coisas, né? Estudar essas coisas, porque se eu não existo, essas coisas também não existem, né? Então eu vou duvidar de si próprio. E aí você pode se perguntar, mas e aí eu vou perguntar para vocês, na verdade, tá? Se prepare. Como é que eu sei que eu existo, né? Claro, aí você vai dizer, mas porque eu penso, porque tá aqui, né? Tá aqui, eu penso e tal, tá? Mas a gente se pergunta, como é que eu sei que eu existo? E aí muita coisa é aquela, eu existo porque eu sinto, né? Eu estou me tocando, eu estou me sentindo. E aí vem outro contexto, né? O Descartes vai dizer que a condição do corpo, essa condição de sensação, ela é uma enganação. Não existe a possibilidade de eu encontrar o conhecimento a partir do processo de experiência. É muito baixo. Por quê? Porque o sentir do corpo, ele acontece de diversas formas. E aí ele traz o exemplo do sonho. Como é que eu sei que eu estou... Se tudo isso aqui não é um sonho, aí você vai, que sonho? Rei da peste, né? Meu Deus do céu, que sonho, eu estou precisando acordar. Ou se é a realidade. Porque eu não sei se você entende, quando a gente está sonhando, a gente sente. A gente sente dor, a gente sente medo, a gente sente emoção, paixão, a gente sente excitação, a gente sente diversas coisas, mesmo não estando lá. Então, como é que eu posso garantir que o que eu estou sentindo aqui não é um sonho? Se o que eu estou sentindo aqui não é real? Logo, Descartes ele vai dizer, é porque, sabe o que eu sei que aqui é o real? Porque aqui eu estou conseguindo me questionar que é o real. Aqui eu consigo trazer um questionamento. Aí eu estou perguntando, levantando uma possibilidade. O ato de questionar é o ato de pensar. Tá? Então, eu estou questionando, eu estou cogitando, então eu penso. Eita, desculpa. Eu penso. Então, eu existo. Logo, a minha existência, ela não está ligada ao meu corpo. Lembra sempre disso. Descartes ele faz essa divisãozinha aqui, ó, entre mente e corpo. O que me faz eu ter certeza que eu existo, eu penso, logo existo, não por sensações corpóreas, mas sim pela minha capacidade intelectual, racional. Então, a capacidade racional é uma faculdade autônoma do homem. Isso quer dizer que ela independe do corpo. Quer dizer que o corpo não se faz necessário no ato de pensar. Logo, se o corpo não faz se necessário no ato de pensar, ele não faz se necessário no ato de produzir conhecimento. Então, essa é a ideia. Então, quando o Descartes ele diz, caramba, eu penso,
por isso que eu existo, ele dá o pontapé de largada, porque ele encontra a sua verdade inabalável. Eu penso, eu existo. Então ele encontrou a verdade inata. Então a partir daí ele pode construir. E a sua construção vai gerar um método. Porque isso que diferencia a ciência. O que define a ciência é o método científico. É um método de estudar. É um método de, como é que eu posso dizer? De poder gerar uma verificação daquilo que foi produzido. É um método. E o Descartes ele vai criar o seu método. Ele vai escrever um livrozinho, né, o discurso do método, e vai trazer para a gente o que a gente chama de regra do método. Ou, se a gente pensa na matemática, né, é o que a gente chama de método cartesiano. Né? Então, você pensa aí, ó, o Luiz, né, o Luan, o Rogério, só o método cartesiano. Então, pô, Descartes é o carinha que trouxe esse problema para a tua vida. É o que a gente chama de matemática aplicada, né? Então, culpa de tudo isso é Descartes. Aí você pensa, mas o Descartes, ele me aperreia na matemática e ele ainda quer me trazer problema na filosofia. Ele não cansa de me trazer problema. Para você ver como o cara ele tem uma importância, né? Ele vai criar um método. E esse método é baseado em 4 partes: evidência, análise, síntese e enumeração. E é assim que a gente funciona basicamente o estudo e o funcionamento da matemática, se a gente pode dizer numa maneira geral. Claro que algumas particularidades, mas de uma maneira geral a gente poderia dizer assim, né? Primeiro ponto é evidência. Evidenciar. Eu preciso evidenciar que se aquilo que eu estou estudando ele é real ou não. Então eu questiono a existência daquilo para garantir se aquilo é verdade ou não. Então o primeiro passo é a dúvida. Né? Aí tu pega uma questão do Enem, né, que é texto lá de matemática, e aí tu tem que formar a, a imagem. E aí tu vai e forma e fez desenho, tu não lê direito, não interpreta direito a leitura e acaba fazendo um cone. E aí tu vai, aquela ideia, né? Aí tu vai aplicar a fórmula do cone. Só que, se tu olhasse direitinho, o negócio era um cilindro e não um cone. E aí acabasse errando. Por quê? Porque você não teve a certeza de que aquilo era verdade. Então, a ideia é essa. Eu tenho que ter certeza. Eu tenho que evidenciar que aquilo é um cone, ou um cilindro, ou sei lá, um cubo. Tá? Então, o primeiro ponto é evidenciar. Depois que eu evidencio a problemática, eu vou analisá-lo. Aí a análise consiste na divisão. Eu vou dividir aquele problema o máximo possível onde eu possa dividir. Né? E é assim que a gente faz, matemática, a gente pega lá e divide, divide um bocado. Né? Por quê? Porque isso facilita para o terceiro passo, que é a síntese, que é a resolução. Eu vou resolver. E aí eu vou resolver a partir das partes quebradinhas que eu dividi lá na análise. Mas eu vou resolver da parte mais fácil para a mais difícil. E é assim que a gente aprende matemática, né? A gente não aprende matemática no logaritmo. Né? A gente aprende matemática lá no processo de conjuntos, inicialmente, aí, adição, subtração, multiplicação, divisão, fracionar, né? Potencializar, raiz, primeiro grau, segundo grau, básica, funções, e até eu chegar no logaritmo. Né? Por quê? Qual a ideia? Porque quando eu começo do mais fácil para o mais difícil, quando eu chegar no mais difícil, ele não vai ser tão difícil assim, porque eu já tive uma base. Isso não conta para mim, porque eu sou péssimo em matemática, né? Eu tive a base toda. Quando eu cheguei em logaritmo, eu não entendia nada, então essa ideia do Descartes não funcionou muito para mim. Mas, né, com professores ótimos que a gente tem aqui de matemática, claro que isso funciona para você. Né? E depois que eu resolvi, eu preciso do último passo, que é o quê? É a enumeração. Que é aquilo que a gente aprende lá na primeira sériezinha. Né? Eu não sei nem se chama primeira série hoje em dia mais, mas lá na primeira sériezinha. Né? Quando a gente vai tirar a prova dos 9. Né? A prova real. Então, é quando a gente vai verificar se tudo que a gente fez está certo. Porque eu tenho que ter uma certeza de que aquilo que eu produzo está correto para gerar uma verdade. E essa verdade ela pode ser utilizada por outros como base para construir. Então, isso seria o Descartes numa perspectiva inicial onde a razão é a base do conhecimento, então a verdade inata. Como é que eu vou encontrar essa verdade inata?
através de uma dúvida metódica. Eu vou duvidar do quê? Até da minha própria existência. E quando eu duvido da minha própria existência, eu entendo que eu existo por causa da minha mente, e não em si por causa do meu corpo, né? As sensações, elas me enganam. Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que foi muito rápido, né? Então, mas a ideia é que seja um pouco mais dinâmico mesmo, para que a gente possa. Se tiver com dúvida, deixa aí no comentário, tá? Entre em contato pelas nossas redes sociais, tá? Aqui embaixo tá todas as nossas redes sociais. Se tu quiser me encontrar lá na minha rede social, criar dúvida comigo, tem o meu IG, né? Do canal Pense Muito, certo? E tem o meu IG pessoal, que é o Rafa Neri com 2Y, tá? Então tu vai lá, pergunta e a gente vai ter essas dúvidas, tá? Lembra de curtir, lembra de compartilhar, lembra de ativar o sininho, né? Se inscreve aí no canal, não sei nem se está inscrito, mas se não está inscrito, se inscreve, perde tempo não, tá? E fica ligado aí que tem muito mais aulas para que você fique sempre muito bem preparado para esse Enem que está vindo aí, tá? Tchau, tchau e até a próxima sexta-feira.